Olá, bem-vindo ao meu canal. Basicamente, eu vou dividir o planejamento estratégico em 3 etapas. Tá? A primeira etapa é uma etapa onde a gente vai definir a nossa razão de existência, ou seja, a nossa estrela guia, para onde a nossa empresa está caminhando. Em outros lugares você pode conhecer isso como missão de uma empresa, tá legal? Então o primeiro passo é descobrir qual que é o nosso North Star ou nossa estrela guia, legal? O segundo passo é onde a gente vai determinar a nossa visão, ou seja, a visão da empresa. A diferença entre o North Star e a visão é que a visão já tem prazo determinado. Então você tem que se imaginar daqui 3 a 5 anos de como vai estar a sua empresa ou a sua vida pessoal, tá? Então a visão é o segundo passo. E o terceiro passo, eu vou mostrar para vocês como transformar essa visão em um plano diretor, ou seja, é um plano mestre de como você atingir essa visão caminhando para a sua excelência ou, enfim, até a sua estrela guia, combinado? Bom, começando pelo North Star, como eu disse, é a razão de existência. Então o North Star basicamente é uma frase ou uma imagem que define bem a sua empresa. Ela não tem muito período para você chegar até esse North Star, tá? É quase que algo intangível. Você tem uma direção para onde você quer ir, mas você nunca vai conseguir atingir aquela direção, porque aquela direção é como se fosse a perfeição, combinado? Então eu vou dar um exemplo de um North Star aqui, vou dar um exemplo de North Star de uma empresa que eu fui, visitei e criei esse North Star. Depois eu passo algumas missões de empresas grandes aí, como, enfim, Google, Facebook, LinkedIn. Ou seja, tenta imaginar o North Star como algo que está intrínseco, está dentro de todas as pessoas. Se as pessoas não estão com esse North Star em mente, você provavelmente não definiu bem uma missão para sua empresa, tá? O exemplo que eu trouxe é de uma empresa que eu implementei esse North Star junto com a equipe, e é o seguinte: essa empresa queria ser a escolha número 1 em fornecimento de componentes hidrelétricos da América Latina. Legal? Ou seja, ela quer ser a escolha número 1. A escolha número 1 tem muitas coisas por trás da escolha número 1. Quando o cliente pensa em chinelo, já pode vir uma marca que a gente conhece. Quando o cliente já pensa em refrigerante, pode vir outra marca que a gente conhece. Quando o cliente pensar em produtos de usinas hidrelétricas, vem à cabeça aquela empresa. Então essa é a missão daquela empresa na América Latina. Combinado? Então todos os funcionários, independente da hierarquia, da idade, da função, do cargo, devem ter isso em mente. Percebam que não é algo que tem prazo. Então, por exemplo, não é uma frase assim: eu quero ser a número 1 daqui 3 anos. Não, ela quer ser a número 1. Então isso está intrínseco. Isso é algo intangível, isso é algo que a longo prazo a gente quer atingir, mas se atingir a gente quer manter isso. Percebam? Essa é a diferença de um North Star e de uma visão. A visão já é algo mais temporal. A visão é algo que você determina de tanto tempo que você pretende ser. Então, por exemplo, nesse exemplo aí da North Star que eu comentei de ser o número 1, nós definimos 5 pontas dessa estrela guia, tá? Então a estrela tem as 5 pontas e cada ponta significa algo, tá? Então, por exemplo, para ser o número 1, a gente tem que ter os melhores prazos de entrega. Para ser o número 1, a gente tem que ser flexível às mudanças de mercado. Para ser o número 1, a gente tem que ter qualidade em primeiro lugar. Para ser o número 1, a gente tem que ter segurança na construção das usinas. Legal? Então, para ser o número 1 e para fechar, a gente tem que ter uma equipe excelente. Esses foram os 5 pontos que foram determinados. Baseado nesses 5 pontos, começaram a trazer mais números. Então, por exemplo, pelo histórico da empresa, nós tínhamos em torno de 80% de prazos de entrega concluídos, ou seja, no prazo, foram entregues no prazo, né? Ou seja, a cada 10 projetos, 8 são entregues no prazo e 2 acabam falhando um pouco. Então, na visão da empresa de 3 a 5 anos, qual que foi a meta colocada? Em 3 anos eu quero chegar em pelo menos 90% de taxa de entrega. Em 5 anos eu quero chegar em 95% de taxa de entrega. Isso já é visão. Visão é algo que já é algo mais mensurável, algo que você consegue determinar prazo e tem sim uma métrica para você, enfim, determinar se atingiu ou não atingiu aquela visão, tá? A visão ela tem que estar sempre conectada com a missão, tá? Ou com o North Star. Então, sempre que você atingir aquela meta tem impacto na North Star, que é ser o número 1. Perfeito? Entenderam a diferença entre North Star e visão? A visão você também pode dividi-la em 3 etapas aí, tá? Na verdade, são 3 elementos da visão, não 3 etapas. O primeiro elemento da visão são os indicadores, que foi o que eu acabei de comentar. Então, você tem que
desenvolver indicadores. Uma dica sobre indicadores que é muito legal é o seguinte. Muita gente tem dúvida de como criar um indicador. E eu aprendi uma forma muito fácil e simples de como criar um indicador. É simples. Todo indicador ele vai ser igual a um input dividido por um output. Ficou fácil agora, né? Vamos lá. Input, lembra de uma continha de divisão, né? Então é só 2 números que você tem que aí meio que decorar, tá? Input é tudo aquilo que você coloca em um processo, em um produto, em um resultado. Tudo que você coloca em um processo. Ou seja, o que você coloca em um processo? Você coloca mão de obra, você coloca o seu tempo, você coloca a sua atenção, você coloca materiais, equipamentos, energia elétrica, água, enfim, tudo que você coloca naquele processo para transformar aquele resultado. Combinado? Então isso é input. Grava essa palavra. Input é todas as entradas do processo. Combinado? Legal. Agora, no denominador, pensa no output, né? Output que fala, né? Mas o output é o seguinte, é tudo que sai do processo. Então vamos imaginar, por exemplo, o que sai de um processo depois que você o transforma? Sai resíduos, pode sair o próprio produto acabado, pode sair um produto com falha, pode sair dinheiro, porque aquele processo pode ser uma venda, então você pode ganhar dinheiro naquele processo. Enfim, existem satisfação do cliente, algo também. Enfim, pensa em tudo que sai do processo. Depois que você conclui aquele processo, quais são as saídas, os resultados daquele processo? É simples. Agora é só você criar um indicador. Escolha qualquer um input, coloque no numerador. Escolha qualquer um output e coloque no denominador. Você acabou de criar um indicador de performance ou um indicador de produtividade, muitos conhecem como KPIs, né, ou KPIs, né, que muita gente fala. Então, o indicador é básico, é simplesmente criar isso, tá? Então, a primeira etapa da visão é você criar indicadores, combinado? Indicadores, para que esses indicadores? Você vai ter, depois que você coletar os dados, você vai ter os seus dados atuais da empresa. Então você desenvolve os indicadores iniciais e justamente você tem que se imaginar daqui 3, 5 anos, pode ser ano por ano, o quanto você quer estar melhor com esse indicador, tá? Já vou passar o passo a passo de como você determinar quais indicadores você tem que criar para sua empresa, tá legal? Mas fica aí até o final, eu só estou dando um resumo dos 3 passos aí para você criar um planejamento estratégico. Depois dos indicadores, você tem a segunda parte da visão, que é um mapeamento dos seus processos e produtos. O que significa isso? Basicamente é você olhar para os seus processos, olhar para os seus produtos, mapear eles, entender como eles funcionam etapa por etapa e fazer um brainstorming com a sua equipe. Ou seja, separa lá um dia, separa a equipe, junta todo mundo e fala assim, galera, vamos pensar em ideias de melhoria que a gente pode colocar aqui no nosso processo. Combinado? Aí você distribui post-it, distribui papel, cada um marca. É importante que cada um pense de forma individual aí para poder criar essa visão, ou seja, dar a oportunidade de todo mundo falar. E é isso. Então você vai ter um mapa do estado atual do seu processo e um mapa do estado futuro, ou seja, como todas as coisas deveriam acontecer. Combinado? Então você tem os indicadores, você tem como o seu processo seria. Já eu falo em mais detalhes de como você implementar os dois, tá? E o terceiro seria a parte de infraestrutura, ou seja, o local que você está hoje, o espaço físico, o seu espaço digital, toda a infraestrutura do seu negócio como um todo. Então são esses 3 pontos que você tem que analisar para determinar uma boa visão. Após a visão, aí tá fácil, você já tem o estado atual, ou seja, você tem seus indicadores como estão hoje, você tem seus processos, você tem a sua infraestrutura como está hoje. E você tem como você gostaria de ser daqui 3 a 5 anos, sua infraestrutura, seus indicadores e os seus processos e produtos. Basicamente, entre o estado atual e o estado futuro, existe um gap, existe um caminho a percorrer. Esse caminho, ele é repleto de ações, atitudes e iniciativas que você tem que ter. Portanto, o plano diretor ou o master plan, basicamente é o quê? Você enxergar o estado futuro e encher esse gap de ações. Pô, o que eu tenho que fazer hoje para realmente transformar o estado atual no estado futuro? E aí você cria, eu vou mostrar mais para frente um modelo de como você cria esse master plan, mas basicamente, cara, é um papel na parede gigante com o ano todo e você a cada semana tem uma atividade para fazer. Percebam a escadinha do mapeamento estratégico. Do master plan você está identificando atividades e fazendo acompanhamento das atividades que devem acontecer naquela semana, que vão impactar a visão, está caminhando em direção ao North Star.
vision.